Você me respondeu? Você não me mandou mensagem, mas você respondeu aí na sua cabecinha o que você tá carregando? Hã? Tá pesado? Tá? É, meus queridos, os pesos emocionais que a gente carrega durante a vida, né? Decepção, dor, né? Aquilo que fulano vai falando pra gente, a gente vai só guardando. Mas a gente trouxe hoje aqui o Leandro. Ele é um gestor de pessoas e vai mostrar pra gente algumas estratégicas pra gente não carregar isso. Eu não quero carregar essa mochila, Leandro. Eu só quero essa mochila que você trouxe pra mim. Essa, vem cá. Essa outra aqui, ó, de sentimento ruim, eu não quero não, Leandro. Tudo bem com você? Tudo bom. Obrigada por ter vindo. Vamos sentar aqui. Vamos. Hein? E é bem isso, né? É bem isso. A gente vai juntando. A pouco você vê que aquela mochila tua, que você tá assim, ó. Você não consegue nem olhar pra frente mais. Uma vez me contaram uma história que se você for no mercado e pegar 5 quilos de arroz e ir até o final do caixa, o arroz tem 5 quilos. Só que se você pegar esse mesmo arroz e for até a sua casa, quando você chegar na sua casa, ele não vai ter mais 5 quilos. Esse peso ele vai dobrando com o caminho. O problema é que às vezes nós pegamos um saco de 5 quilos de arroz e nós andamos a vida inteira com ele carregando. Esse é o grande desafio. E eu não quero, não. E outra coisa, além dos nossos problemas que a gente carrega, vai pegando um saco de arroz dos outros, gente. Não é? É. O normal, se a gente for pensar muitas vezes na vida, né? Quando a gente é criança, a criança ela sofre não por ela, mas pelo meio que ela está. Então, essa energia de carregar coisas dos outros é a coisa mais comum que acontece na criança. Verdade. Né? A criança, ela não tem culpa de nada do meio que ela está inserida. Verdade. Mas ela vive vários sentimentos e emoções, né? E esses sentimentos e essas emoções, pode ser esse arroz, né, que nós estamos falando, que ela vai carregando daí até a vida adulta. Caramba, coitada. Eu fiquei até com dor dessa criança agora, porque esse fardo dela aí já tá impossível já. É realidade, né? Eu falo, e assim, esse movimento que nós estamos criando, ele se chama Mochila da Vida. Aqui, deixa eu mostrar a mochilinha. Isso, é uma mochilinha... Aqui, gente, ó, que bonitinho que ele trouxe pra mim. É. Ó, pode falar, Lê. Então, esse é o movimento que nós estamos criando, e esse movimento ele vem justamente para que a gente pense na nossa vida e qual o peso que talvez você está carregando que você não deve mais carregar. Nós colocamos os pecados capitais, muitas vezes, dentro da nossa mochila, que é o orgulho, a vaidade, a inveja, a gula, né, a preguiça. Né? Nós temos vários sentimentos que nós carregamos. Toda essa história, para mim, ele nasceu a partir desse livro que está aí. Desse aqui? Desse livro. Muitas pessoas conhecem o autor desse livro porque ele tem um outro livro muito famoso, né? Que é o Café com Deus Pai, né? E ele conta a história dele com a relação do pai dele. Porque a minha mochila, ela nasceu da relação que eu tive com o meu pai. Né? Muitas vezes ali, né, nós estamos em casa e nós não fazemos ideia do quanto que a relação que nós temos dentro de casa, ela impacta na vida de uma pessoa. E a minha mochila, ela começou a partir desse movimento que eu tive dentro da minha casa, dentro da minha experiência. E aí, eu fui lendo o livro, fui conversando, e aí você vai fazendo terapia, né? Você vai conhecendo pessoas, e eu entendi, num certo momento da minha vida, um termo que se falava lar disfuncional. Né? Então, assim, só um exemplo, né, Kelly? Quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai, ele saiu de casa, várias situações de agressão, um monte de coisa que talvez é a realidade aqui de algumas famílias, né? E minha mãe, ela tinha um medo muito grande do meu pai entrar em casa e fazer alguma coisa contra a nossa vida. Entendi. E nós dormíamos todos os dias trancado dentro do quarto, eu, minha mãe e meu irmão. E eu lembro que isso foi a minha infância, né? Foi a minha realidade. E engraçado, porque o pai e a mãe é o laço mais importante de um filho. Imagina quando o filho quebra esse laço. E eu li esse livro, me indicaram, falaram assim, ó, lê esse livro que é fantástico, ele pode te ajudar, né, nessas questões.
E eu fui vendo a sinergia que ele colocou nessas escritas e eu fui pensando em mim e na minha vida. E aí eu fui vendo que eu tinha muito problema, que era a minha mochila, né, que eu carregava, perdão, aceitar a minha história, porque enquanto eu não entendia todos esses movimentos que eu vivia, eu não conseguia andar para frente. E aí foi quando, engraçado, né, como que Deus escreve as coisas, né? Hoje teve um cardiologista aqui, né? Teve. Em 2018, que foi quando eu cheguei no meu ápice, pesando 150 quilos. Ui! 150 quilos. Eu estava em casa, minha esposa, a gente fez essa palestra, né? Minha esposa estava na palestra, daí eu falei assim, né? Você lembra, né? Acordei para ir trabalhar, eu acordei já passando mal e saímos correndo, indo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou, olha, você está tendo o início de um infarto. E beleza, aí todo aquele processo para cuidar, para que não piorasse. E eu lembro que o médico falou assim para mim, se você quiser morrer, é só continuar fazendo tudo exatamente como você faz. Eu trabalhava 14 horas por dia, mas isso era uma válvula de escape para mim não viver as emoções. E aí, de 2018, eu fui pai, justo nesse ano, né? E eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Né? Eu preciso trazer uma nova realidade. E aí eu fui colocando o dedo na ferida. Eu fui trabalhando a minha mochila. Você teve coragem? Eu, além de ter coragem, eu acredito muito que eu precisei fazer isso. Porque senão, talvez hoje eu não estaria aqui, talvez compartilhando essa história, né? Eu não estaria aqui vivendo, né? E eu vou dizer, porque às vezes eu sempre falo que existe arquiteto de obra pronta, né? Uhum. Às vezes a gente escuta, né? Fala assim, é fácil. Não é fácil, até hoje. Até hoje eu tenho que, às vezes, olhar minha mochila e falar assim, cara, esse peso, ele não é meu, ele não me pertence, eu preciso deixar ele em algum lugar, né? Então, são trabalhos diários, são movimentos diários. Inclusive, dentro desse movimento, a gente coloca uma frase que, para mim, ela fez muito significado, que a frustração, ela é muito grande quando você fala assim, eu vou correr. Aí você fala, vou correr 10 quilômetros, só que você nunca correu 100 metros. Aí você vai o primeiro dia e depois você nunca mais vai. Então, qual que é o sentido nosso? É 1% todos os dias. Né? Que é o que está no chaveirinho, que é o que está na mochila. Então, não adianta a gente tentar fazer grandes loucuras. Nós temos que fazer 1%. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci o Leandro, tá aqui, ó, 1%. Eu conheci o Leandro no Instagram. Ele mandou um oizinho para mim, ele deu uma palestra e a gente não conseguiu trazer ele antes e ele veio hoje. Inclusive vai ter uma outra palestra em março. E eu vou assim, ser sincero para vocês, do fundo do meu coração, tudo que ele acabou de falar aqui, eu me identifico. Por quê? Existem situações na nossa vida, eu vou colocar o meu caso, porque eu tenho certeza que você se identificou. Ele teve o pai agressivo. Eu também tive problemas, mas o meu ano passado foi muito turbulento. Eu não vivi um luto. Eu percebi que eu não vivi esse luto, porque a mamãe faleceu. Uhum. E eu tô colocando emoção em cima de emoção, trabalhando para não viver esse luto. Uhum. E eu preciso viver esse luto. Eu preciso colocar o dedo da ferida, igual você fez. Uhum. E aí, como começar a fazer isso? O Leandro vai explicar pra gente, mais numa próxima entrevista. Porque o nosso tempo acabou, tá? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, do jeito que o Leandro fez, do jeito que eu me identifiquei, cabe a nós mesmos sabermos aonde a gente pode mudar e aonde mudar e como mudar. Não vai ser fácil, mas a gente tem que começar pelo menos 1% melhor, né, Lê? É um passinho de cada vez. Não adianta fazer loucura. Senão, é igual você falou da academia agora há pouco, né? Quantas vezes você vai para a academia todo dolorido, voltando para casa, né? Porque às vezes o cara quis fazer mais do que deveria. Março vai ter outra palestra, né? Isso, dia 11 de março. E no... Moinho Vermelho. Mas fica tranquilo que a gente traz mais informações para você, porque até em março ele vai voltar. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Deus cuide da casa de cada um de vocês. Leandro, obrigado. Obrigado. Obrigada pelo carinho. Obrigado. E obrigado pelos presentes.